Senhor presidente, no momento, o vereador Ubiratã Sanches, a quem cumprimento, pastor Edson, todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, cumprimento também o público que nos vê e nos ouve pelo rádio e pela televisão, e quero começar a minha fala com uma matéria importante que deve nos preocupar a todos. Muitas vezes nós somos cobrados, eu tenho certeza que todos os senhores o são, para que elaboremos leis. Preciso fazer lei disso, preciso fazer lei para aquilo. E eu tenho cansado de dizer, nosso problema não é falta de lei. Nosso problema é o cumprimento das leis que já existem. É fazer as leis que nós já fizemos serem postas em prática. Em 2016, em abril de 2016, nós elaboramos aqui a Lei Municipal 6.776, porque estávamos preocupados com o estado em que se encontrava a nossa cidade em relação ao seu espaço aéreo. As pessoas se esquecem. A soberania, ela é marcada não só pelo solo, mas como pelo espaço aéreo. Se um avião passar a 10 mil metros de altitude aqui pelo território brasileiro, ele só passa com autorização do Brasil. Está a 10 mil metros de altitude. Mas ele não pode atravessar o nosso espaço aéreo sem a nossa aprovação. O espaço aéreo integra a definição de soberania. E a soberania municipal é feita também sobre o seu espaço aéreo. Não é possível ficar estendendo fiação por Bauru inteira sem que nós tenhamos a oportunidade de disciplinar essa matéria. E nós fizemos isso em 2016, estabelecendo que o espaço aéreo precisa estar regulamentado. A CPFL tem a concessão desse uso, porque pertence a ela os postes. O governo nos transferiu as instalações de iluminação pública que são fixadas no poste. Por isso que nós, município, nós, prefeitura, somos responsáveis pela substituição das lâmpadas. Não adianta mais ligar para a CPFL e pedir que ela troque uma lâmpada queimada, porque essa obrigação é nossa. A ANEEL passou para nós, mas os postes não. Os postes pertencem à CPFL. E a CPFL cede esses postes para que outras empresas, especialmente na área de telefonia, essas empresas que fazem prestação de serviço de TV a cabo, também se utilizem. E aí vira um festival de fio esparramado pela cidade nas piores condições. Nós já mostramos reportagens aqui naquela época e vivemos tocando nesse assunto. Alguns casos, esses fios chegam a embarrigar e quase que encostar nas calçadas. E agora virou moda um outro problema. O cidadão desativa um fio que estava ligado a uma residência, por exemplo, por conta de não pagamento ou por conta de qualquer outra razão, e larga o fio pendurado. Larga o fio pendurado na via pública. Então, eu vou mostrar para os senhores, através da TV Câmara, todos viram nos nossos jornais aqui da cidade, o problema não aconteceu em Bauru, mas nós não precisamos esperar acontecer em Bauru. Aconteceu em Jaú. Por favor, TV Câmara, mostre o que ocorreu com duas crianças na cidade de Jaú. Olhem lá o que aconteceu com as crianças. Olha o que o fio fez na cabecinha de uma criança de 1 ano e pouco. São duas crianças que foram atingidas. Duas, olha lá. Duas foram atingidas. Estavam caminhando com os pais pela via pública, quando um automóvel passou, pegou um desses fios pendurados e o fio chicoteou e foi em direção às crianças. Nós já tivemos um caso aqui de um motoqueiro que enrolou o pescoço num desses fios e quase foi degolado. Então, é preciso que a gente fique atento, porque esse problema não é de Jaú.
Esse problema aconteceu em Jaú, mas agora a TV Câmara, mostre o estado desses fios aqui em Bauru, por gentileza. Vejam os fios como ficam soltos e vão em direção à calçada. Isso aí é o muro da Faculdade de Odontologia de Bauru. Vejam os fios todos pendurados ali, ó. Alguns deles atingem o leito carroçável da rua, que foi o caso que aconteceu em Jaú. O automóvel passa e chicoteia o fio. Então, olha lá, está no meio da rua o fio pendurado, ó. Percebe? Esse fio não dá choque elétrico, não é problema. O problema não é o choque elétrico. O problema é o risco de se enrolar nesses fios ou do fio chicotear, como aconteceu com as crianças lá em Jaú. Então, esse é um problema que nos preocupa. Nós temos aqui em Bauru um grupo constituído pela Coinfra, que fez um trabalho muito bonito. O engenheiro Kirchner, que comandou esse grupo, fez um trabalho durante quase 3 anos para tentar disciplinar esses fios aqui, que ficam pendurados e tudo mais. Só que esse é um problema permanente. Não adianta você arrumar numa hora, porque o problema continua. Na semana seguinte já tem gente substituindo o fio, tem gente colocando fio novo e assim por diante. Essa lei municipal 6.776, que é de 2016, nós a alteramos aqui em 2021. Por quê? Porque naquela lei se dava 150 dias de prazo para que o fio fosse regularizado. 150 dias. Nós tínhamos que conviver com o problema. Nós mudamos. Nessa lei 7.488, que é de outubro, 5 de outubro de 2021, nós reduzimos esse prazo para 30 dias. Mas eu desconfio que ela ainda está com um problema e eu chamo a atenção dos meus pares para isso. A multa por não regularizar, notificada à empresa, se ela não tomar providência, a multa é de 1.000 UFIRs. A UFIR hoje está custando R$ 4,91. 1.000 UFIRs é R$ 4.091. Eu estou desconfiado que é mais barato para eles deixar do jeito que está, do que pagar para alguém fazer esse serviço, que tem que alugar um monte, um caminhão, uma coisa qualquer, tem que ter um empregado que vai lá fazer esse serviço. É capaz dessa multa compensar ser paga ao invés de ser arrumado o fio. Quem sabe esteja na hora de nós mudarmos também essa lei para aumentarmos o valor dessa multa. E eu quero também fazer um aviso aqui à população, que ela nos colabore. Porque o número de fiscais em Bauru é muito pequeno. Nós já falamos que não é um departamento estruturado, infelizmente, não tem apoio. Os fiscais não têm sequer uma viatura, não precisa ter um automóvel, não tem uma motocicleta, não tem uma mobilete para poder se deslocar, tem que deslocar de ônibus. Então, o serviço deles deixa a desejar, evidentemente, além de não serem numerosos. Então, a população precisa nos ajudar. Então, vai aqui um aviso para a população. Se vocês quiserem mandar um e-mail notificando, olha, em tal lugar tem um fio pendurado assim, está criando problema, está correndo riscos aqui, mandem um e-mail para Coinfra, tudo em letra minúscula, coinfra@bauru.sp.gov.br. E-mail para a Coinfra. Se quiser mandar uma fotografia, manda, tira facinho hoje com maquininha, né, telefone, bate uma fotografia e tal. E se quiserem telefonar, liguem para a CPFL, porque ela é responsável. Ela tem que notificar a empresa que ela permitiu que colocasse o fio lá, tipo NET e outras quaisquer. É a CPFL quem notifica, tá certo? Então, telefonem para a CPFL no número 0800 010 1010. Ligação gratuita, notifiquem a existência desse fio. Pois não, vereador Berreal? Olha, o vereador Segala, que vergonha para a cidade os fiscais terem que andar de ônibus, né? Que vergonha. Nós já falamos isso muitas vezes, né? Olha... Já falamos muitas vezes, não tem culpa. É uma pena, virou mais dinheiro para outras coisas. Como eu sempre falo, esse é o nosso grande problema. Para os fiscais Agora, vou deixar um alerta aqui para a prefeitura. Eu vi que entrou aí o projeto
para criar um subsídio para a passagem de ônibus, e eu quero dizer para a Prefeitura o seguinte, como membro da Comissão de Justiça, eu vou requerer os cálculos que foram feitos para chegar a esses valores. Porque uma coisa eu posso afirmar, isso não é coisa para amador. Esse cálculo é complicadíssimo, muito complicado matematicamente. É muito importante que a gente saiba como isso foi calculado, porque nós podemos certamente descobrir falhas nesse cálculo, porque a Prefeitura, até onde eu sei, não tem gente competente para um cálculo dessa natureza.